Oi, crianças, voltamos, certo? É o seguinte, tá? A gente hoje vai para o terceiro vídeo, terceira aula, né? Com o assunto de os anos de 1920, tá? Não se aperreia, que minha assistente bateu foto antes para poder vocês copiarem, tá? Então, vê só. Na aula passada, a gente parou, tá certo? Na Guerra de Canudos e na Guerra de Contestado, né? Hoje a gente vai entrar nos anos de 1920. Vê só, eu comecei botando assim, tá? A conjuntura internacional e as questões nacionais, ou seja, o que estava acontecendo fora do Brasil e aqui dentro do Brasil, tá? Foram isso que eu falo, tá? O que estava acontecendo na questão tanto política como social, tá certo? E econômica, né? Que estava acontecendo fora do país e aqui dentro, repetindo isso para vocês. Vão favorecer o quê? Vão favorecer a crise do Estado oligárquico, tá? Lembra que Estado oligárquico tem a ver com os senhores, os donos de terra, tá? Com o maior poder e se tornando presidentes, vamos dizer assim, tá? Governando. Então, vai favorecer a crise do Estado oligárquico. A gente vai ver, tá? Por que vai favorecer? Isso vai levar à crise, tá? Principalmente o Estado oligárquico, ele vai entrar em crise e vai cair definitivamente com o que a gente chama de revolta de outubro, tá? No ano de 1930. Então, em 1930, esse Estado, ele cai, né? Ele, vamos dizer, ele vai dar margem a outros governos, tá bem? Vê bem. É isso que eu ia entrar agora, tá? Ele vai cair, tá certo, em 1930, com a Revolução, né, de outubro. E aí ele vai, o que vai acontecer após a Revolução de 1930, que é a chamada Revolução de Outubro, tá? Vai ser o fortalecimento da burguesia industrial. O que é que eu quero dizer? Os senhores de terra, tá, vão deixar de ter tanto poder assim, e quem vai passar a comandar, a governar, vão ser os burgueses, tá certo? Ou seja, os donos de indústria, tá? A burguesia industrial, aqueles que tinham maior dinheiro, vamos dizer assim. E lembrando que entre ter terra, tá certo, e ter indústria, vamos dizer que o mais poderoso naquele momento estaria sendo aquele pessoal que tinha indústria, porque a gente sabe que quanto mais indústria um país tem, mais desenvolvido ele se torna, tá? Então, vê só. Por que vai haver, tá certo, o fortalecimento da burguesia industrial? Porque vai começar a haver uma discórdia entre, tá, a oligarquia e os cafeicultores, tá? Eles não combinavam, eles não concordavam, tá? Então, justamente por quê? Porque os oligárquicos, eles favoreciam sempre a classe deles, que seria sempre os donos de terra, tá? E nunca as outras classes. Então, a burguesia industrial, tá certo, ela discordava justamente da oligarquia, tá? Dos donos de terra, né? E dos cafeicultores, que eles se favoreciam quando estavam no governo, tá? Repetindo isso para vocês. Então, em 1920, a gente vai ter destaque para quem? A gente vai ter destaque, tá certo? Da Semana da Arte Moderna, que vai acontecer em 1922. A gente vai ter a organização da classe operária. Ela vai começar, tá certo, a se organizar e vai fundar um partido, o Partido Comunista Brasileiro, tá? Também em 1922. A gente vai ter a contestação dos jovens tenentes, tá? Isso vai favorecer, tá? O movimento do Forte de Copacabana, tá? Hoje também chamado de 18 do Forte, que a gente vai ver já, eu vou falar deles para vocês. Vai se iniciar, tá? Com o Forte de Copacabana e vai terminar com a Coluna Prestes, que a gente também vai ver ainda hoje, tá? A gente vai ter ainda na década de 1920 a reação republicana, só que isso acontece em 1921. Essa reação republicana vai ser o quê? Eles vão fazer de tudo para que Arthur Bernardes, tá, não assuma o governo, mas ele termina assumindo o governo, tá, num chamado estado de sítio. O estado de sítio é um estado que ele vai contra o Estado democrático, tá? Ele
ele tira alguns direitos, né, previstos pela Constituição, que seria, por exemplo, tá? Você não poder sair nas ruas, então você ficar em isolamento em casa, vamos dizer assim, tá? Mas isolamento é determinado mesmo pelo governo. Vamos dizer que esse governo ele funcione, ele esteja governando num Estado democrático. Democrático não, autoritário, tá? Contra o Estado democrático. Né? Porque no democrático você tem direito de ir e de vir, tá? Você não tem a censura nos meios de comunicação, né? Você pode enviar cartas e receber cartas, né? Cartas, mas não, que a gente não tem mais isso, mas mensagens, vamos dizer assim. E naquela época, tá? Quando você está no estado de sítio, você não pode, você tem a censura, você fica determinado dentro de casa, tá? Isso quem determina é o governo, tá? Então são os direitos que são tirados de você. Quando o presidente decreta, tá? O estado de sítio. Aí a gente entra agora, tá, no chamado tenentismo, que foi, tá, uma reação a isso aqui, ó, a contestação dos jovens tenentes, tá? Então, para sintetizar o que foi o tenentismo, que a gente vai entrar agora detalhadamente na década de 1920, mais nesse aspecto aqui, tá, dos jovens tenentes, eu vou começar dizendo que o tenentismo, ele foi o seguinte, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ele vai ser um movimento político-militar, tá? Por que político-militar? Primeiro, militar porque está envolvendo os tenentes. Político por quê? Porque esses tenentes, eles queriam mudanças na sociedade, tá? Eles estavam descontentes com o que estava acontecendo naquela época ali, tá? Como, por exemplo, tá? O estado de sítio. Tá bem? Então, não era uma coisa, vamos dizer assim, que fosse normal na sociedade, tá? Então, os tenentes se viram no direito de reivindicar, tá? Então, isso foi o tenentismo, foi um movimento, tá certo, político-militar, que queria, que determinava, né, que ia atrás, buscava, vamos dizer assim, mudanças na sociedade, tá? O que pretendia? O tenentismo pretendia o seguinte, tá? Ele pretendia começar essas mudanças fazendo o quê? Lutando pelo voto secreto, tá? A gente sabe que o voto nessa época, ele não era secreto, né? Então ele queria isso, o voto secreto, e queria também, tá, que não houvesse eleições fraudulentas e nem que houvesse também corrupção nessas eleições, tá bem? O que ele planejava, tá certo? Ele planejava o seguinte, tá? Deixa eu diminuir para vocês. Ele planejava, vamos dizer assim, tá? Fazer com que esse voto chegasse à sociedade, né? Que a gente pudesse votar, escolher o presidente que bem determinasse, porque a gente sabe que nessa época, né, era um pequeno grupo que votava, né? Que tinha certas condições para tal coisa, né? Então só votava quem tinha condições, tá bem? Então ele queria que o voto fosse mais amplo e que fosse secreto, tá? E que essas eleições não fossem fraudulentas, porque normalmente acontecia isso, tá? De se imaginar que fosse uma pessoa que ia ganhar e de repente ser outra totalmente diferente, tá? Então, de quem que os tenentes obteve apoio, tá? Da classe média e da classe operária. Eita tia, por que classe operária? Quem é que estava se fortalecendo? A burguesia industrial, tá? Então, a gente sabe que numa indústria quem trabalha são os operários, tá? Então, os tenentes tiveram apoio forte da classe média, tá? Que é aquela classe, né? Que ela tá ali, ela tem medo de, vamos dizer, de descer, né? Para a classe mais baixa e faz de tudo para permanecer ali naquela classe dela ou ascender para uma maior, tá bem? Então ela vai fazer de tudo para não descer. Então a classe média, vamos dizer que ela era assim poderosa, tá? E ela tinha um objetivo, tá bem? Aí o que é que combatia, tá bem? A gente já sabe o que é que combatia: as eleições fraudulentas, tá? E a corrupção, ok? Sintetizando, o tenentismo é isso para vocês, tá?
Foi um movimento, né, político, já disse por quê, e militar porque quem participavam eram os tenentes, e político por quê? Porque eles queriam mudança na sociedade. Essas mudanças eram o voto secreto, tá? Menos que não houvesse, né, as eleições fraudulentas e a corrupção, tinham o apoio da classe média, né, e da classe operária, e combatia justamente a corrupção no voto e as eleições fraudulentas, tá? Resumindo, é desta maneira. O tenentismo, ele vai estar ligado, tá, a duas, vamos dizer assim, a dois tópicos, tá? Duas revoluções. A revolta do Forte de Copacabana e a revolta de 1924, tá? A revolta do Forte de Copacabana eu também posso chamar de revolta dos 18, né? Dos 18. Então, vamos dizer assim, tá? Ou você chama uma ou chama outra, tá? A gente vai começar chamando a revolta do Forte de Copacabana. E já eu explico por que se chama dos 18, perdão. Vamos primeiro entrar aqui, tá? Na revolta do Forte de Copacabana. Vê bem, ela foi uma rebelião, tá, militar que visava impedir a posse de Arthur Bernardes. Lembra que eu falei aqui, ó, tá certo? Que foi um dos tópicos que a gente está comentando aqui nos anos de 1920. Então, a reação republicana, ela visava o quê? Fazer com que Arthur Bernardes não assumisse, tá? Mas ele termina assumindo decretando o estado de sítio, tá? Só que aí é o seguinte, o que é que os 18, né, do Forte, que é o Forte de Copacabana, ele fez, tá? A ideia era fazer uma rebelião militar, por quê? Porque eram tenentes que estavam envolvidos, tá? Que visava impedir a posse de Arthur Bernardes, e o plano seria o quê? Seria Hermes da Fonseca, tá certo? Ele assumiria a presidência provisoriamente, tá certo? E aí ele declararia Nilo Peçanha como presidente, né? Momentâneo não, mais duradouro, vamos dizer assim, né? Legal, vamos dizer. Então, tá? Isso acontece o seguinte, tá? O plano, vamos ver se vai começar a dar certo. Então, no dia 5 de junho de 1922, alguns oficiais vão tomar o forte, tá, de Copacabana. Outras rebeliões também vão estourar pelo país, né, como por exemplo no Rio de Janeiro, né, em Niterói e em Mato Grosso. E aí o que é que vai acontecer? Eles, tá certo, vão tomar o forte, né, vão atacar o quartel-general, outras unidades também. E aí o que é que acontece? Acontece que o Congresso vai decretar estado de sítio. No caso, tá? Foi apenas um pensamento, né? Eles tentaram botar o plano em prática, não vai dar certo, tá? Não dá certo. E aí o estado de sítio termina sendo decretado, tá? Vamos passar para mais aqui adiante. Agora presta atenção. Por que vai ser chamado de 18, tá? É o seguinte, vão participar do Forte de Copacabana 16 cadetes, tá? E 2 civis, tá? O nome dos 2 civis, um vai ser chamado de Otávio Correia, tá? E é o seguinte, são 17 cadetes e um civil, tá? O nome desse civil era Otávio Correia, então são 18 ao todo, tá? Eu misturei por quê? Porque só 2 saem vivos, tá bem? O governo vai impedir que aconteça essa tomada de quartéis, né, pelo restante do país, né? No caso que começou no Rio de Janeiro, depois Mato Grosso, aí o governo ficou pensando, será que vai estourar em outros quartéis? Então vamos tomar a decisão de impedir, tá? Então foram impedidos e o que é que acontece? Somente 2 saem vivos da briga, né, no caso, tá? Os 2 que sobreviveram, um vai ser Siqueira Campos, que a gente vai ver falar dele também daqui a pouco, e Eduardo Gomes, tá? São os 2 sobreviventes do Forte de Copacabana, tá? A gente vai dar uma pausazinha
os efeitos especiais, tá? E por enquanto eu vou sair da frente para poder focalizar aqui, tá? E eu volto já já pra colocar o restante.